Eu recebi um convite do Rogério. O Rogério, desde a da primeira vez, me mostrou uma boa impressão de como gerir um time de futebol. Da outra vez que eu tive aqui, nós tivemos sucessos dentro do campo, mas uma situação muito difícil que a gente passava. Acabamos fazendo um grande trabalho e tivemos que posteriormente sair por motivos profissionais mesmo. Hoje encontro um asa bastante diferente, as informações que eu tinha, e voltou a ser o time da tradição que sempre foi, um asa gigante, em que pese os resultados não terem acontecido. E o Rogério me fez esse convite, eu aceitei por acreditar no próprio jeito que está sendo gerido o clube e também por acreditar num plantel que eu acho que tem muita qualidade. Eu acho que o Asa hoje ele tem grandes jogadores e que pese o resultado não está acontecendo, mas o Asa tem condição de reverter esses resultados pela qualidade que tem os seus jogadores. Cabe a gente detectar em que ponto nós podemos ajudar, né? Para que a gente possa aí voltar a vencer e colocar o Asa aí nos caminhos de vitória. Primeiro é resgatar essa autoestima, conseguir uma vitória, posteriormente lutar pelos objetivos. Olha, a gente sabe que nós estamos num momento delicado, são 4 derrotas consecutivas, né? E pelo que o senhor tem acompanhado, mesmo distante dessa campanha, o que acha que deve mudar para que o time volte a crescer e qual a avaliação que você já faz desse primeiro contato com a Lei Palmeiras? É difícil falar o que tem que mudar, até porque, como eu falei, quando você estuda a equipe, o Gabriel estudou muito isso para mim também, jogadores. Você vê um time de uma qualidade dessa, com um plantel de uma qualidade dessa, eu acho difícil você falar qual é o problema, porque nesse momento, porque o problema é assim, eu falei até para os jogadores, se você tiver qualidade e vontade, você está perto da vitória. Né? De qualidade e vontade, você não pode só ter uma coisa. Se você tiver só vontade e for mau jogador, você não vai chegar a lugar nenhum. Só que se você também for bom jogador e não tiver vontade, você não vai chegar a lugar nenhum também. Né? Então eu falei para eles da minha exigência, de como eu sou, me coloca vários adjetivos, só que futebol para mim é um prato de comida. Futebol para mim se trabalha, se joga com intensidade, né? Joga querendo vencer, independente do adversário que você pega, você tem que mostrar o seu poder, principalmente jogando dentro de casa. Né? Então eu quero um time com intensidade. Jogador comigo, eu falei para eles, independente de quem trouxe ou quem não trouxe, não é para ficar assistindo o jogo dentro do campo. O negócio de assistir jogo é na arquibancada. O jogador comigo, ele se guerreia dentro do campo. É lógico que para isso a comissão técnica tem que preparar bem esses jogadores para que eles consigam fazer isso. Né? Eu vejo, com respeito aos adversários, eu vejo uma expectativa muito boa, porque eu não sairia agora, se eu não visse essa perspectiva, eu não sairia da minha casa agora, né? Para arriscar, ter uma filha que hoje está fazendo 3 meses de idade, né? Só aceitei porque eu vi que eu teria muita coisa para fazer no ASA, terminal que eu deixei na metade do caminho, e por acreditar que a gente pode reverter. Porque posso sair da minha casa durante um mês e receber convites de outras equipes, com todo respeito, que eu não via perspectiva. Esse final de semana mesmo eu recebi convite, mas eu não vi perspectiva de eu reverter quadro nenhum. E aqui eu vejo a perspectiva de reverter. Então, pegada daqui para frente, 5 jogos, pelo menos 4 vitórias, professor. Essa é o prognóstico? Não, não, eu acho que não. Eu acho que daqui para frente só a vitória, porque eu estou pensando em acesso. Né? E para você ter o acesso, você precisa de vitórias. Eu tive no Brasiliense, nós conseguimos 90% das vitórias. 90%. E chegou no mata-mata, nós tivemos uma derrota. Então eu acho que não tem outro caminho a não ser vencer. Em que pese se precisar de 3 vitórias, 3 vitórias em empate, 5 vitórias. Eu acho que o pensamento hoje que nós temos que ter aqui é primeiro fazer uma autoanálise, olhando para o espelho, falei isso para os jogadores. Eu tenho condição? Se eu tiver condição, eu vejo se eu tenho a vontade. Se eu colocar essas duas coisas, eu acho que eu tenho, com o respeito que eu tenho aos adversários, e muito respeito, porque hoje a nossa situação não é para estar menosprezando ninguém, mas eu falo que eu vejo uma perspectiva muito boa se entrar na nossa cabeça que nós temos que vencer todos os jogos daqui para frente. Além disso, você encontra alguns com quem você já trabalhou, outros não, né? E você já fez praticamente uma análise, né, de como você vê que ele está para essas partidas que são importantes. Você encontra um jogador que a torcida pede muito, que passa por uma cirurgia agora, que é o Júnior Viçosa. Ele já participou de uma atividade, você conversou com ele. O atleta já pode ajudar nesse jogo ou vai depender de uma conversa com o departamento médico? Eu conversei com o departamento médico ainda, respeito o departamento médico, mas jogador igual o Júnior Viçosa, por tudo que ele representa em termos da camisa do Asa e até para o adversário, eu quero contar com o Júnior. Eu quero. Outra vez nós fizemos esforço para trazê-lo para cá, ajudou demais. Nós temos que ter o respeito de saber que ele é um ídolo aqui, né?
E que representou e representa muito. A presença do Júnior Viçosa dentro do campo é importante. Nesse momento, nós não temos que ficar pegando em coisinhas pequenas, nós temos que entender que precisa dele dentro do campo, e se posteriormente ele estiver bem, for liberado, ele será um dos jogadores que vai. Hoje, se você falar de contratação do time do Asa, a contratação hoje forte no time do Asa é Júnior Viçosa. Né? Ele chega e ele deve, se ele tiver em condições aí, que não for nenhuma proibição pelo departamento médico, com saúde eu não vou mexer, mesmo assim acho que eu vou dar uma brigadinha com o departamento médico ainda, né? Mas em condição de jogar eu vou aproveitar tudo que a gente tem de bom para colocar dentro do campo, até porque, como eu falei, ele não só representa tecnicamente, né? Ele representa um peso muito grande vestindo a camisa, os bons fluidos pendem mais para o nosso lado, porque o torcedor é um ídolo do torcedor, então nós temos que aproveitar tudo que nós temos de benefício para colocar a partir de agora dentro do campo e fazer com que esses jogadores entendam, né, que eu falei para eles que se não classificar, né, porque não é só o Asa que não classifica, são eles que não classificam. Precisamos fazer uma autoanálise para ver como é ruim e os jogadores com esse quilate que eles acham que são, eu também acho, mas eles acham que são, ficar fora agora pro resto do ano final. Eles precisam pensar nessas coisas também. Não ficar pensando que tem umas trocas, primeiro o treinador vai embora, depois acontece isso, depois acontece aquilo. Não. É ter que pensar que precisa fazer acontecer. Eles foram contratados, e muito bem contratados, justamente para dar o que eles têm condição de dar. Se eles não tivessem condição de dar, não podemos estar exigindo de jogadores que não têm condição de dar. Aqui é o contrário, eles têm condição, por isso da exigência. Mas é o que eu falei para eles, eles estão sendo cobrados. Ó. Hoje é o treinador que sai, o treinador foi cobrado. Será que, né, essa cobrança também não abriu o olho deles também? Precisa abrir o olho, precisa render. Professor, o zagueiro Christian Lucas foi um dos melhores do Campeonato Alagoano, atuando pelo setor direito. Hoje percebi que na segunda metade do treinamento você já colocou ele no setor direito. Em relação às peças que tem no plantel, dá para empregar o sistema tático que você gosta de jogar? Eu acho que o tempo sempre é diminuto para qualquer treinador que fala, o cara vai para a seleção brasileira. Né, Maurício? Fala que um mês de treinar é curto, você imagina para mim 3 dias. Mas é lógico que a gente tem que ter buscar essas situações aí para já ir colocando o que a gente pensa, né? O que a gente pensa. Para isso que eu tenho o Gabriel do meu lado, tenho o próprio Maurício aí, o pessoal da comissão daí, para a gente conversar. Hoje eu já fiz algumas situações do que eu penso, porque eu conheço mais ou menos o time do Asa, o Gabriel também já vinha me falando alguma situação nesse sentido. Vamos estudando, vamos vendo se a gente consegue encaixar essas peças aí do que a gente pensa. Posteriormente, você vai encontrar dificuldade ainda, mas eu não posso ter medo e eu não posso esperar. Né? Eu não tenho tempo para ficar esperando, eu preciso dos resultados. E os resultados eles têm que acontecer você convencendo dentro do campo. Né? E eu não vou perder tempo. Se eu tiver que fazer 2, 3 coletivos, eu vou fazer, porque é o que eu falo sempre. Às vezes o pessoal que é treinador da moda antiga igual a mim fala que coletivo não existe mais. Para mim vai existir sempre coletivo. Né? Eu vou repetir sempre que o coletivo é o treinamento mais que se assemelha ao jogo. O cara participa de todas as situações, defensiva, ofensiva, né? E até mesmo dá chance dos jogadores que treinarem e mostrar se tem condição de tomar o lugar de outro ou não. Então, como eu tenho um tempozinho aí curto, mas o suficiente para repetir os treinamentos, eu vou chegando a um time ideal para poder jogar já essa primeira partida, depois que eu fizer os treinamentos necessários. Eu tenho, inclusive, o Feijão, qual você, na primeira passagem, nas contratações leve, ele veio para cá e foi destaque do time. Ele costuma dizer que depois da saída do Celso, o Feijão ele se perdeu um pouco dentro de campo, só que está no departamento médico. Dá para guardar esse Feijão, quem sabe remodelar ele nos momentos decisivos que o Asa busca, dentro dessa sua tônica de palavra, de puxar o dedo dos jogadores, que não é cobrança também, para quem sabe naqueles momentos exatos do mata-mata dessa. Você colocou um jogador aí que é mais ou menos isso que você percebeu e falou aí. Eu gosto muito dele tecnicamente, dos jogadores que eu trabalhei. Tecnicamente eu falo, bater na bola, o passe, a visão de jogo, os melhores jogadores que eu trabalhei em toda a história. Esse Feijão para cá, o Feijão acho que tinha feito 8 partidas, né, Gabriel? Não sei quantos anos. Eu trouxe para cá e expliquei isso para ele, que ele precisava jogar, que ele precisava reviver. Virou ídolo aí, numa posição até que nós conseguimos criar para ele, virou ídolo do torcedor do Asa. Cheguei a ter um probleminha com ele, inclusive no jogo do Aliança lá, a hora que ele achou que já era, né, o baluarte da coisa, e nós tivemos um problema. E ele tem que entender isso aí, ele tem que entender, os jogadores têm que entender isso aí também, né? Que
O maior patrimônio é o clube, é a camisa do Asa. Né? Se ele está rendendo, não faz mais que obrigação. Ou se o outro está rendendo, não faz mais que obrigação. A gente fica feliz com isso, gosto muito dele, fica feliz com isso, mas se você não se preparar mentalmente, fisicamente, e você achar que você está acima do bem e do mal, você acaba caindo de rendimento. Então eu sempre costumo dizer que isso serve a todos, né? Serve para todos. Eu não estou aqui para ficar passando a mão na cabeça de ninguém, mas vou tirar proveito daquilo que o pessoal tem de melhor. Esses jogadores eram jogadores, que eu costumo dizer com respeito, tudo simples, que eu trouxe para cá, e deram resultado. A camisa do Asa foi importante para eles, e fazia muito tempo que eles não viravam, não era ídolo em lugar nenhum. E aqui eles viraram ídolo, sim, que eu acompanhei posteriormente a minha saída depois. Houve muitos convites, inclusive, é uma consulta minha mesmo, da indicação que eu dei dele para ele sair, alguns jogadores, mas a gente também tem que se preparar psicologicamente, porque a gente não está numa equipe qualquer, a gente está numa equipe que tem uma torcida muito grande, uma exigência muito grande. Qualquer ato que você faça aqui, como foi o meu próprio, de ter saído daqui, causa uma expectativa, críticas muito pesadas, inclusive, às vezes não compreensíveis por eles, mas compreensível por mim, porque eu falo. Hoje eu trago a administração do Asa e não estou aqui falando muito em demérito da que passou, que o Igor é muito meu amigo, é como estava a situação da dificuldade naquele minuto. Eu não tinha segurança para nada, não tinha segurança, a gente estava ali tentando fazer das tripas o coração, eu não estava sendo só treinador, estava me desgastando de um tanto, que você acompanhou, você sabe disso, vocês acompanharam, que a hora que veio o convite eu não pude recusar, porque eu não via tanta perspectiva. É lógico, a troca de pensamento, da maneira que está sendo gerido, não é eu que gostaria de voltar para cá. Eu acho que tem vários treinadores que gostariam de estar aqui no meu lugar agora e que queriam assumir. E a mesma coisa serve para os jogadores. Muitos jogadores gostariam e ainda querem vir para cá. Só hoje eu recebi vários telefonemas de vários empresários querendo colocar jogador aqui. Quando eu cheguei aqui, para arrumar um jogador, você tinha que pedir pelo amor de Deus. E eu tinha que entrar no circuito e falar em dinheiro, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Né? Convencer o cara e prometer coisa para o cara que eu mesmo não ia pagar, mas tinha que prometer. Né? Então, essa é a realidade. Professor, para concluir da minha parte, a atual diretoria também conseguiu resgatar o torcedor que há muito tempo não estava prestigiando o time. Entretanto, nos últimos jogos, talvez devido aos resultados, esse torcedor não tem comparecido em grande número. Que mensagem você passa agora para a nação alvinegra? A mensagem primeiro é a desculpa. Não ela propriamente dito, do jeito que eu entendi a minha saída. Do jeito que eles entenderam, eu respeito o torcedor, eu tenho que pedir desculpa. Eu gostava de ter ficado do lado deles. Até que o último jogo que eu saí aqui foi uma festa linda, era um jogo que teve com o CRB 2, mas foi o CRB. Foi 2-0 aqui dentro daqui. Eu tive que despedir depois de uma festa linda daquela. Né? Mas eu peço que eles continuem apoiando a equipe, né? Da mesma modo que eles apoiaram na minha época. Porque estavam fazendo uma festa linda, é uma torcida que verdadeiramente é o 12º jogador. Se ela estiver do lado, como eu já vim contra aqui, e fiquei a favor, se ela estiver do lado, ela dá uma força incrível, dá uma força, eu sinto, eu já sou agitado. Quando eu vejo uma torcida daquela ali, eu fico com muito mais vontade ainda. Eu tiro por exemplo, por mim. Então o jogador que não correr sangue na veia com uma torcida dessa daí, né, ela não pode mexer com futebol. Então eu penso que ela pode fazer as críticas assim para a diretoria, para os jogadores, para o treinador, ela pode fazer a crítica, tem o direito. Mas ela tem que entender que ela é muito mais importante apoiando para não dar força para o adversário do que ficar criticando no momento que a gente às vezes está precisando de força. E hoje nós estamos precisando de força. Porque nenhuma das equipes que eu tenho respeito a todas do grupo tem uma torcida do lado como o Asa tem. Nenhuma delas. Você tem o Retrô, que tem uma estrutura danada, um time bom, não chega nos pés em torcedor. Tá? E assim vai por aí. Tem o Falco também, tem o Sergipe, que é uma torcida grande, mas com o respeito que eu tenho a Sergipe, também lá não é tão forte como essa torcida aqui. E assim por diante, não é só nessa chave. Em todas as chaves, na Série D, essa equipe ela já esteve na Série B, ela merece estar onde ela já esteve. Né? Por circunstância não está, vamos trilhar o caminho com calma, vamos ver o que a gente faz, mas essa calma que eu falo tem que ser no ritmo do Celso Teixeira. Né? Porque fala muito calmo também, não dá para mim. Né? O negócio é fazer acontecer. Valeu.